Olá, meu amigo, minha amiga. Sou Humberto Nóbrega do Fofocando de Mim, trazendo mais uma história para você. O Fofocando de Mim foi um quadro que eu criei. Tinha tanta fofoca a meu respeito que eu disse: olha, é melhor que eu faça as minhas fofocas, né? Então tá aí, toda quarta-feira sempre tem um Fofocando de Mim, aonde eu conto alguma história que aconteceu comigo, né? E você pode participar, se você tem alguma fofoca que você já ouviu falar de mim aí, você pode dizer, será que é verdade? Será que Humberto fez? Sim ou não, né? Então você pode perguntar para mim, né, Humberto, e aquela fofoca é verdade ou é só uma ilusão, né? Eu vou contar a fofoca, pode ter certeza absoluta. E eu sempre coloco a fofocando de mim no meu canal no YouTube, que é TV Destaque, TV Destaque, é em homenagem aqui à minha Rádio Destaque, Rádio Web, que você pode baixar o aplicativo, né, da Rádio Destaque, você baixa pelo Play Store ou então pelo Radiosnet. Você escuta toda a programação, né? E lá no canal no YouTube, TV Destaque, você se inscreve no canal, dá o joinha lá e compartilha com seus amigos. Olha, pessoal, as coisas acontecem, né? Muitas vezes vocês, meu Deus do céu, eu não esperava que isso fosse acontecer comigo. Mas acontece, né? As coisas acontecem, você pode ter certeza absoluta. E eu sou um cara que eu sempre procurei não ter preconceito, não ter medos. Isso eu estou falando do outro lado do mundo, né? Do outro lado da vida, vamos dizer assim. Eu fui um cara que sempre escutei histórias de fantasmas, contava história de fantasmas, brincava, quem nunca brincou aí de contar história a mais, para deixar vocês aí meio, né, meio constrangido. Quantas vezes a gente ficou a noite toda sem conseguir dormir, com medo do fantasma vir puxar no, né, o morto, né, vir, né? A gente sempre contava essas histórias, né? Contava essas histórias aqui mesmo no Colégio Estadual de Cajazeiras. A gente contava as histórias, falava de uma loira que tinha dentro do banheiro, né? Quantas vezes aí os caras passavam correndo para ver se achava a tal da loira e nunca, pelo menos eu nunca encontrei essa tal da loira, né? Toda vestida de branco, toda tchan tchan tchan, né? E nunca encontrei essa loira, né? Mas a gente brincava, a gente falava, era comum você contar histórias que levasse isso aí, né? Aí tinha as histórias de cemitério, história de alguém que já morreu, história disso, história daquilo. Então tinha sempre esse lado meio danado, né? Meio danado. E eu sempre ficava com o pé atrás. Aí eu estava um dia trabalhando lá em São Paulo, com um colega meu, a gente estava trabalhando e a gente trabalhando no carro, na viatura da polícia, né? Eu já era policial militar, e eu trabalhando lá com ele, quando foi no momento lá, a gente trabalhava à noite, geralmente à noite, e a gente começou a bater papo a respeito disso aí, né? Ele perguntando se eu tinha medo de fantasma, se eu tinha medo daquilo, se eu não tinha alguma história interessante que eu pudesse contar e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, mas rapaz, engraçado, eu tenho uma história que não me sai da cabeça. Isso eu já contei para algumas pessoas, essas histórias, né? Eu fiquei muitos anos sem comer espessa, né? Espessa, que é aquele doce feito de gergelim, que é uma delícia, aquilo ali é maravilhoso, né? E eu falando pro meu colega, disse, rapaz, toda vez que eu como a danada da espessa, eu lembro de um fato muito, assim, para mim foi um trauma que eu peguei na minha infância, esse danado do gergelim, né? Eu peguei mesmo um trauma, eu fiquei com trauma que toda a vida era só olhar pro gergelim eu lembrava dessa cena. E eu falei para ele, eu falei, olha parceiro, eu fui num velório, no velório de uma senhora na rua onde eu morava. Eu devia ter 8, 10 anos, por aí. E
E eu estava no velório, e no velório dessa senhora, quando eu olhei para ela deitada lá, né, lógico, estava morta, né, no caixão. Eu olhei para essa senhora e ela estava muito gorda, parecia que estava inchando. E no momento, quando eu olhei, começou a sair da narina dela, né, um negócio escuro, né? E o molequinho que estava do lado, eu não lembro quem era esse menino que estava do lado, olhou para mim e falou: vixe, olha, ela parece que comeu espessa de gergelim. Rapaz, isso nunca me saiu da cabeça. Eu sempre, todas as vezes que eu ia comer espessa, eu lembrava dessa senhora, eu lembrava desse momento que para mim foi terrível. Aí eu falando isso pro meu amigo, tudo, a gente chegou no local lá, tudo que ele sabia que eu era novo de polícia, recruta, né? Não conhecia nada em São Paulo. Eu era cabaço de tudo, né? Não sabia nada, onde é que ficava nada. Aí ele entrou num local bem bonito, um local bem, né, bem grande, né? A gente entrou lá, e um local meio frio, tudo, a época era fria também em São Paulo, e a gente entrou naquele local, tudo, aí ele chegou para mim e falou: "Seu Beto, vai lá naquela porta ali, e pega lá um documento que a gente deixou lá." Tava eu, ele, e tinha um rapaz lá que atendeu a gente, e eu não percebi, né? Depois ele falou para mim que tinha combinado com o rapaz, isso aí. Aí eu fui, né? Andei num corredor numa distância de uns 20 metros, um corredorzão, parecia uma igreja, sabe, onde a gente estava, né? Um ambiente muito grande e tudo. E eu fui, né? Eu fui naquele corredor que não tinha fim, né? E isso já me veio uns pensamentos meio danados, né? Imagina só, eu tinha acabado de falar da morte da mulher, do enterro da mulher, do que eu via. Aí eu chego no local eu estava lá, fardadão, polícia, autoridade, fui lá, né, andando, né. Rapaz, quando eu peguei na porta, aquelas portas que você abre no meio, né, quando você abria assim a porta, aquele ar gelado, né, eu entrei naquele local e comecei a andar, né, porque era frio e estava um pouco névoa, e eu vi aquele monte de camas, né, tipo uma maca, assim, aquele monte, mas era um monte, né, e quando eu comecei a clarear a minha visão, né, porque além de ser à noite, a luz não estava muito ligada bem, e eu via que tinha gente ali, eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? Eu comecei a ficar preocupado, com aquela cena, porque eu olhava para um lado, olha, só estava ele, aquele monte de maca, e todas as macas parecia que tinha uma pessoa, E eu digo: meu Deus do céu, né? Quando eu olhei para trás, a porta fechada, quando eu olhar, e mas era assim uns 15 de um lado, uns 15 do outro, né? E começou a me dar aquele desespero, né? Para não dizer medo mesmo. Eu fiquei desesperado, mas eu fui, né? Eu tive aí eu puxei um daqueles lençóis, porque eu achava que tinha gente doente ali, né? Eu digo: não, estou numa sala, essa sala, né? Uma sala fria, uma sala que tinha várias macas, né? Eu digo: eu estou no hospital, deve ter alguém doente aqui, tudo, né? Aí, quando eu tirei o primeiro lençol para ver o paciente, meu Deus do céu, aquilo me veio, aquele esquentou, rapaz. Mas veio aquele negócio de baixo para cima que eu fiquei. Era um cara que estava morto, costurado do umbigo para cima até aqui. Parecia aquelas costuras, né? Parecia que você tinha costurado um saco, aquelas costuras mal feitas. E estava lá costurado, o cara estava lá. Eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? Que hospital é esse, né? Aí quando eu levantei o outro cara também,
Agora tudo uns caras já meio amarelado, um negócio assim. Rapaz, isso me deu um nervosismo, né? Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu tô, rapaz? Pelo amor de Deus, ver aquele negócio assim, né? Não era fogo, mas aquele, né? Aquele negócio subindo nas pernas, parecia formiga que estava subindo nas minhas pernas. E eu digo, meu Deus do céu, eu comecei a tirar lençóis. Desesperado, eu não sabia o que fazer, e eu procurando o tal do documento, procurando o documento que o cara mandou perguntar para mim, e eu sem saber de documento, eu só via, era gente, todo mundo costurado. Eu dizia, Jesus Cristo, onde é que eu tô? Que história é essa? Aí quando eu cheguei no final lá, que lá tinha uma prancheta, ele tinha dito que era uma prancheta, eu estava numa mesa lá no final, mas eu passei tirando um lençol, aquele monte de gente. Quando eu peguei a tal da prancheta aqui, eu digo, é esse o documento. Aí eu voltei, e de um certo momento começou a cair, né, a realidade vindo na minha cabeça, e eu digo, meu Deus do céu, tudo isso aqui é gente morta. Até naquele momento, sabe, o medo, a inocência minha, a curiosidade, tudo, a vontade de fazer o serviço. E eu vi que tinha muita gente morta ali, todo mundo costurado. Vocês não imaginam a demora que eu levei, né? A demora que eu levei para fazer esse percurso, que talvez uns 20 metros, da sala, né? Uma sala grande, uns 20 metros. Eu nunca demorei tanto na minha vida para sair e andar 20 metros. Parecia que eu estava com 50 quilos em cada perna. Eu tentava sair, eu tentava vir aqui e olhava de um lado era morto, olhava do outro era morto, olhava do lado era morto, e eu tentando sair daquilo ali. Até que eu consegui, quando eu abri a porta e fechei essa porta atrás de mim, me veio aquele alívio tão grande, parecia que alguém tinha tirado um peso enorme da minha cabeça. E lá na frente o meu colega estava olhando para mim rindo. Ele sabia o que estava ali dentro, mas eu não sabia. Foi uma pegadinha que ele fez comigo, eu entrei lá. Aí eu falei, mas parceiro, você não sabe como é que eu tô. Eu tive de tudo, você estava conversando comigo, falando de morte, falando disso e daquilo. Ele falou, não, eu sabia que a gente vinha para aqui. Aqui é uma das partes do IML de São Paulo. Eu nunca tinha ido lá. E o pessoal falava, brincava, dizia, Humberto é paraibano, é recruta, não conhece as coisas, é complicado. E ele falou, não, eu só brinquei, pronto, você já veio no IML. Eu digo, meu irmão, não faça mais isso não. Você não sabe a dificuldade que eu tive para sair de lá. Parecia que eu estava com uns pesos nas pernas, então estava andando em aquela areia, né? Aquela areia movediça. Parecia o final dos tempos, terrível. Eu fiquei muito chateado com esse meu amigo, e depois a gente foi rir um pouquinho, porque ele começou a falar, dizer, não, lá o pessoal me chamava de Nóbrega, né? Não, Nóbrega, sempre tudo tem a primeira vez, tudo tem a primeira vez. E ele mesmo falou, Nóbrega, você precisava ver a tua cara quando tu saiu de lá. Aí eu disse, porra, a minha cara eu estava igual dos caras que estavam lá dentro, morto, né? Eu estava pálido, eu estava aflito, eu estava, etc. Tudo isso você estava. Eu disse, rapaz, é uma sensação muito ruim, né? Você ser pego de surpresa, imagina só você entrar numa sala que tem uns 30 mortos lá dentro, todos costurados, porque o pessoal tinha feito a necrópsia, né? Diferente de uma cidade como Cajazeiras, aqui onde eu tô, que você faz uma e olhe lá quando, né? Lá os caras fazem 20, 30, 40, sei lá. Ali São Paulo é São Paulo, né? Então, eu passei um perrengue danado e foi um medo assustador do IML, que todas as vezes que alguém falava de IML, eu
temia, eu tremia, eu fiquei com trauma por muito tempo. Muito tempo, né? E o que é pior, às vezes os policiais tinham a mania de chamar a pessoa que morre. Imagina só, a gente chamava a pessoa de morre para não falar outra coisa, ou o presunto. Nós tínhamos esse negócio de chamar na gíria policial o presunto. E lá o cara virou presunto. Era uma mania que a gente tinha. E a gente falava isso numa naturalidade incrível, né, meu? Aí quando eu saio de lá do ML com aquele monte de presunto, né? A gente parou, digo, Adilson, eu quero tomar um café, não aguento, Adilson. Eu estava suando de um jeito que eu estava com medo de ter um troço. Eu fiquei morrendo de medo, juro para você. Aí quando a gente parou tudo, ele chamou o garçom, ainda aprontou mais uma, né? Ele chegou, olha, traz 2 presuntos. Eu disse, que porra de presunto, cara? Eu quero um X salada, eu quero X qualquer coisa, menos presunto aqui perto de mim. Chega, velho. Chega, velho. Foi complicado. Passei por um aperto danado. Mas essa é mais uma história minha de fofocando, né? Um medo que eu tive assustador no IML. E eu vou estar sempre trazendo esse tipo de fofocando de mim. Toda quarta-feira, terça para quarta eu gravo, sai no YouTube, no meu canal lá, TV Destaque, tá bom? Então acompanhe você que gosta aí dessas histórias, né? Essas histórias. Lembrando que todas as histórias que eu conto foram verdadeiras. Eu só evito dizer o nome da pessoa para não ter problema. Às vezes eu até falo o nome, mas, né, para não ter problema, tá certo? Então, conto com vocês. Quem gostar, dê seu joinha. Quem gostar, passe para os seus amigos. Diga que toda quarta-feira eu tô contando uma fofoca de mim, tá bom? Forte abraço para vocês. Ó, acompanha a Rádio Destaque, pessoal. A Rádio Destaque aqui, show de bola, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus te proteja e sejam todos muito felizes. Valeu. Fofocando de mim. Eu sou o cara. Eu fofoco de mim, tá bom? Aguarde, tem muita coisa boa.